Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Quero passar aqui rapidinho para te convidar a meditar uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Está no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Então eu gostaria de ler, que diz assim: Balaque envia emissários a Balaão. Eu sempre gosto de ler a palavra, queridos irmãos, porque a gente precisa meditar na palavra e o que a gente fala vem da palavra. A inspiração vem da palavra de Deus. A inspiração para o que a gente vai falar, o ensinamento, vem da palavra de Deus, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração através da sua palavra. E a palavra de Deus é que tem o poder de ajudar as pessoas, o poder de ensinar as pessoas, de mudar situações, o poder de curar, enfim, de operar segundo a necessidade de cada um. E vem da palavra de Deus, não vem da nossa palavra, da nossa vontade, mas vem do poder da palavra. Então eu gosto de ler a palavra. Eu creio, queridos irmãos, que a gente pode ser curado lendo a palavra, a gente pode receber uma libertação lendo a palavra. Eu creio assim. Então eu sempre gosto de ler a palavra de Deus, tá bom? Então, se alguém parou nesse vídeo aqui, escute a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Então diz assim, Números capítulo 22, versículo 1. O povo de Israel partiu e acampou nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Então o rei Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Israel vinha vencendo todos aqueles povos que eram inimigos do povo de Deus. Israel, o povo de Deus, vinha vencendo, porque Deus era com eles. Deus ia abençoando, Deus ia dando vitória para eles. Eles iam conquistando todos os territórios dos inimigos, tá? E Moabe teve muito medo. Moabe, o povo moabita, era um povo também inimigo do povo de Deus. Teve muito medo de Israel, por ser um povo muito numeroso. O rei ficou muito preocupado com Israel, o rei moabita, tá? E foi consultar os líderes de Midian, dizendo: esta multidão devorará tudo o que houver ao nosso redor. Como boi devora o capim do pasto, Balaque, que era o rei dos Moabitas, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou mensageiros até Balaão, filho de Beor, que morava com o seu povo em Petor, cidade nas margens do rio Eufrates. A mensagem de Balaque dizia: um povo enorme que cobre toda a terra saiu do Egito e está vindo em minha direção. Vem agora lançar uma maldição contra este povo, pois é muito mais forte do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. E eu sei que se você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Olha aqui, irmãos, o pensamento que havia na cabeça daquele rei. Que se aquele homem, aquele profeta, amaldiçoasse alguém, essa pessoa seria amaldiçoada. Então, se a Bíblia coloca assim, se este rei coloca assim, certamente este profeta já deveria ter feito algo nesse sentido, já deveria ter feito algo que deu a ele essa fama que o rei falou. Esse profeta era conhecido, a Bíblia não registra sobre isso, mas pelos relatos aqui, a gente entende, por esse tipo de fala, a gente entende que ele já deveria ter feito algo que deu a ele essa fama. Quantas pessoas, queridos irmãos, nós conhecemos, nós sabemos que são profeta de Deus, que quando fala, algo acontece. Quando abençoa, a pessoa é abençoada. Quando amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Como foi o caso do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, queridos irmãos, quando ele abria sua boca, acontecia. Quando aqueles homens debocharam dele, aquelas jovens debocharam dele porque ele era careca, né? Ele amaldiçoou ali aqueles jovens e aquela maldição caiu sobre eles, porque ele era homem de Deus. Então, o que ele falava da boca dele para abençoar, para amaldiçoar, ia acontecer. Então era o mesmo que acontecia com Balaão, era o mesmo que acontecia com este Balaão aqui. Ele tinha essa fama e o rei acreditava assim porque ele tinha essa fama, tá? Então ele era conhecido assim. Então, os líderes de Moabe,
Então os líderes de Moabe e de Midian foram até Balaão. Então aqui se reuniram todos os líderes de Moabe, este rei, o Balaque, tá? E todos os líderes foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento e transmitiram a mensagem de Balaque. Então eles foram até Balaão com dinheiro para pagar. Eles não levaram pouco dinheiro, queridos irmãos, porque eles estavam com muito medo, eles estavam muito assustados. Eles estavam sem saber o que fazer. Naquele momento, a única esperança que eles tinham era este homem, este profeta, ir lá e lançar maldição contra aquele povo, para que aquele povo não continuasse mais vencendo, não continuasse mais derrotando os seus inimigos, mas fosse derrotado por eles. Esta era a intenção. Agora, escuta bem o que vai acontecer aqui. Balaão lhe respondeu: fiquem aqui esta noite e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Vamos observar uma coisa aqui na palavra. O que a palavra está dizendo? Que o Balaão era profeta de Deus. Porque se ele não fosse profeta de Deus, ele não ia dizer que ia consultar Deus. Então ele foi lá primeiro consultar Deus. Fiquem aqui que eu vou consultar a Deus, tá? O Senhor aqui, Senhor Deus, aqui tá com letra maiúscula, o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, não era o Deus falso, o Deus verdadeiro, não era o inimigo, né? Não era o Deus com D minúsculo, era o Deus verdadeiro. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Naquela noite o Senhor apareceu a Balaão e perguntou: quem são estes homens com você? Deus, o Deus verdadeiro, apareceu a Balaão e perguntou e falou com ele: quem são estes homens com você? E Balaão disse... saí fora do versículo. Mas eu volto lá. E Balaão respondeu a Deus, tá? Aqui Balaão tá respondendo para Deus. Deus fez a pergunta para ele e ele tá respondendo para Deus. Então ele respondeu: Balaque, rei dos Moabitas e filho de Zippor, enviou seus homens com a seguinte mensagem: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Balaque quer que eu amaldiçoe este povo para poder derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, olha a resposta que Deus deu a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Olha aqui a resposta de Deus, irmãos. Uma resposta absoluta, uma resposta taxativa, uma ordem direta. Não irá com eles, não amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Por que o povo era abençoado, irmãos? Primeiro, porque era povo de Deus. Segundo, porque estava em santidade, em obediência contra Deus. Não havia naquele povo nenhum pecado. Não havia naquele povo nenhuma legalidade. O que eu aprendo daqui, queridos irmãos? Quando não há um pecado na nossa vida, quando não há uma legalidade para o inimigo entrar na nossa vida, ele não pode entrar. Ele não pode entrar. Então a palavra de Deus para a nossa vida, para a minha vida, porque eu sempre tomo para mim a palavra que Deus, quando eu vou ministrar, a palavra sempre ministra no meu coração primeiramente, tá? Então, se não há uma legalidade na nossa vida, o inimigo não pode, queridos irmãos, nos derrotar, ele não pode nos vencer. O povo que é protegido por Deus, que é guardado por Deus, que anda em santidade, que anda em obediência, que anda em temor na sua palavra, obedecendo à vontade de Deus, ele vai avançando, ele vai triunfando. Não é que ele vai desafiar o inimigo, mas ele não desafia porque ele não é orgulhoso, ele não tem o seu coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Pelo contrário, tem o coração cheio de amor, cheio de humildade, cheio de bondade, mas ele vai avançando e ele vai fazendo tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, era a promessa de Deus que o povo de Israel conquistasse todos os territórios do inimigo. Era a promessa de Deus que Deus daria para eles todas aquelas terras dos adversários. Era a promessa, era mandamento, eles estavam em obediência a Deus. E eles estavam caminhando em santidade. Agora, escute só o que vai acontecer.
Preste atenção no que vai acontecer na continuação. Balaão se levantou na manhã seguinte e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Essa foi a resposta de Balaão. Então os líderes moabitas voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão recusou a vir conosco. Então eles chegaram lá com essa informação ali ao chefe deles, Balaque, rei dos moabitas. Balaque enviou outros líderes do povo a Balaão, e desta vez o número de líderes era maior e eles eram mais honrados do que da primeira vez. O que nós podemos tirar também de lição para nós aqui? Que veio uma oferta do adversário para tentar corromper aquele profeta. Veio uma oferta do inimigo para tentar comprar aquele profeta, tá? E aí, como o inimigo não conseguiu da primeira vez, porque o profeta obedeceu a Deus, o que ele fez? Ele foi lá com uma oferta ainda maior. O que isso nos mostra a respeito do nosso adversário? Aqui, Balaque está representando espiritualmente o adversário da nossa alma. Porque ele queria o quê? Derrotar o povo de Deus. Ele queria o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Ele queria o quê? Destruir o povo de Deus. Tá? Então, espiritualmente, representa o inimigo da nossa alma. Esse rei aqui, Balaque. Tá? Literalmente, era um rei e espiritualmente inimigo da nossa alma. E aí, o que ele fez? O que o inimigo fez? Chegou com uma oferta ainda maior. Essa oferta não foi suficiente para ti? Então eu tenho uma oferta maior para ti. Quantas vezes acontece isso com alguém? Quantas vezes acontece isso com pessoas? Quantas vezes acontece isso com a gente? Às vezes o inimigo vem e Deus diz não. Não. Não ceda à vontade do inimigo. Então o que ele faz? Ele vem com uma oferta maior. Ele vem com mais dinheiro. Ele vem com outros líderes ainda maiores, de um maior gabarito espiritual, para tentar a pessoa, para tentar o profeta de Deus, para tentar o homem de Deus. E às vezes a gente pensa que a tentação vai ficar só na esfera física. Não, às vezes ela vem na esfera espiritual, vem na nossa mente. De que forma que ela pode vir na nossa mente? Tentando colocar um orgulho, uma vaidade, uma soberba, né? Às vezes as pessoas tomam vaidade como só na aparência física, aquela pessoa que gosta de se enfeitar demais, enfim, né? Usar os artifícios de beleza que o mundo oferece para se enfeitar, e as pessoas acham que só isso é vaidade. Não é só isso que é vaidade. Às vezes a vaidade está lá no coração da pessoa, porque a pessoa se acha melhor que os outros, porque a pessoa se acha mais santo, porque a pessoa se acha mais poderoso ou mais poderosa, porque a pessoa se acha mais inteligente, ou mais isso ou mais aquilo. Então tá lá escondida no coração, queridos. Nós temos que vigiar contra isso também, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Em nome de Jesus, o nosso coração, porque às vezes a vaidade está lá escondida, quando a pessoa se acha melhor que alguém, mais puro, mais santo, enfim. E aí, olha só, eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo aqui, porque o honrarei grandemente e farei tudo o que você mandar. Olha a oferta, queridos irmãos, olha a oferta humanamente falando. Eu vou te honrar grandemente, eu vou fazer tudo o que você mandar. Quando nós olhamos para a nossa natureza humana, nossa natureza natural, todo ser humano quer ser honrado, todo ser humano quer o quê? Ter voz ativa. Todo ser humano quer o quê? Que as pessoas escutem o que ele está falando. Todo ser humano quer o quê? Que as pessoas concordem com o que ele está falando. Mas nós, queridos irmãos, temos que entender uma coisa: a nossa natureza humana pode falhar, pode errar. A nossa mente humana, o nosso raciocínio humano pode falhar, pode errar. É por isso que nós temos que vigiar contra isso, queridos irmãos. Nunca deixar que o nosso raciocínio humano seja segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, mas segundo o que a palavra de Deus diz, porque Deus se responsabiliza pela sua palavra e por aquilo que ele fala, não por aquilo que a gente quer falar, não por aquilo que a gente quer, irmãos. Nós podemos falhar, nós somos falhos, mas Deus não falha, e a sua palavra não falha, e Deus é fiel e vela pela sua palavra para cumprir, tá? Então aqui diz: olha a oferta, honrarei grandemente, farei tudo o que você mandar. Por favor, venha, amaldiçoe aquele povo. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata, de ouro, não poderia desobedecer a ordem de Deus
do meu Deus para fazer qualquer coisa grande ou pequena. Olha aqui, irmãos, o profeta continua firme ali, resistindo àquela tentação. Quem sabe alguém está resistindo à tentação. Quem sabe o teu inimigo está te fazendo grandes ofertas. E o inimigo, irmãos, ele nos observa, ele não nos oferece aquilo que a gente não quer, ele não nos oferece aquilo que não seja tentação para nós. Porque se não for tentação, não tem valor para nós. Mas se for algo que a gente quer, algo que a gente pensa, ai Senhor, eu quero, ai Senhor, eu estou precisando, Senhor. Olha, eu estou te pedindo há tanto tempo e o Senhor não me dá. Aí vem o adversário e oferece. Quantas vezes acontece isso, queridos irmãos? Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para ti. Deus sabe como agir na tua vida. Deus sabe como agir na minha vida. Às vezes aquilo que a gente quer para nós não é o bom para nós. Não é o que é bom para nós, tá? Aí depois ele diz assim, ó. Agora convido vocês a ficarem aqui esta noite para que eu possa saber o que o Senhor vai me falar. Olha, ele ainda foi buscar a Deus outra vez para que Deus falasse. Queridos irmãos, eu não julgo Balaão nisso aqui, sabia? Eu não julgo. Porque aquele inimigo veio com tanta insistência. Deus já tinha falado não, mas aquele inimigo veio com tanta insistência e ele foi novamente consultar a Deus, irmãos. Ele, naquele momento ali, eu creio que ele ficou confuso, porque o inimigo tem poder de confundir a mente das pessoas, queridos irmãos. O nosso adversário não é pouca coisa, não. Né? Não é pouca coisa, irmãos. Então ele tem poder sim de confundir a mente das pessoas. De às vezes Deus falar uma vez e a pessoa ficar em dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que realmente é isso que Deus tem? Que Deus quer? Aí naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse, visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Olha como Deus aqui foi, irmãos, compreensivo, complacente. Disse, vai com eles, mas tu vai fazer apenas aquilo que eu te disser. Agora escute, olha só. Balaão e sua jumenta e o anjo. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir que Balaão prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta e 2 servos iam com eles. Olha o que Deus fez. Deus viu que o coração de Balaão, irmão, estava naquele momento em dúvida. O coração de Balaão não estava confiando na promessa, no que Deus tinha falado. No mandamento de Deus. Vou ter que desligar aqui que os vizinhos começaram a conversar bem na hora. Voltando aqui. Então, queridos irmãos, olha o que diz a Bíblia para nós. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir que Balaão prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta e 2 servos iam com ele. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. E Balaão espancou-a para que voltasse para a estrada. Olha aqui, irmãos, olha o que está acontecendo aqui. A luta interna, a teimosia do coração daquele homem. Deus permitiu que ele fosse porque viu a teimosia do seu coração. O que eu aprendo aqui, queridos irmãos? Que muitas vezes o nosso coração é teimoso, o nosso coração teima contra a vontade de Deus porque ficamos em dúvida. Quando entra a dúvida no nosso coração, queridos irmãos, às vezes devido a uma situação, a gente como humano tende a duvidar do que Deus falou. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, queridos irmãos. Quando entra a dúvida, quando o inimigo consegue nos confundir, a gente tende a duvidar do que Deus falou. Deus havia falado para eles que fosse, mas que fizesse somente o que Deus mandasse. Então, para Deus não deixar que entrasse a dúvida no coração daquele homem, Deus fez aquela jumenta parar. Deus fez aquela jumenta falar. Deus fez aquela jumenta ver o anjo e se assustar. E ele começou a espancar a jumenta. E a jumenta então falou com ele. Olha o que vai dizer aqui, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio, queridos irmãos. Eu creio. E de novo o anjo do Senhor ficou no meio de uma passagem estreita entre 2 vinhas, onde havia muros de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, estremeceu contra o muro, apertando o pé de Balaão, por isso ele a espancou de novo. Então o anjo do Senhor foi mais adiante na estrada, onde era bastante estreita, e
e não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão, e Balaão ficou com raiva e a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para você me bater 3 vezes? Quando a jumenta falou, imagina só, um animal que não é acostumado a falar, falando, o susto que ele deve ter levado, né? E ele entendeu ali então que Deus é que estava ali agindo naquela situação para que ele respeitasse a voz de Deus. Às vezes Deus permite situação na nossa vida, irmãos. Às vezes Deus permite situação na tua vida para que você respeite o que Deus falou, para que você saiba que Deus é que está agindo naquela situação. Deus é que está trabalhando naquele negócio ali. Às vezes as pessoas estão passando por situações, queridos irmãos, que é o próprio Deus que está agindo para que elas possam se corrigir, para que elas possam se acertar, para que elas possam se arrepender. Quando Deus está agindo, irmãos, na vida de uma pessoa, nós não podemos intervir. Por isso que quando a gente vai orar por uma pessoa, irmãos, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento, sabedoria. Quando a gente vai falar com alguém, a gente tem que ter discernimento, sabedoria, porque estamos falando com pessoas, com almas. Estamos lidando com almas, queridos irmãos. É uma grande responsabilidade. Ali Balaão entendeu que Deus estava ali agindo. Que Deus não queria de maneira nenhuma que Balaão cedesse àquela tentação, por maior que fosse, para amaldiçoar aquele povo, até porque ele não ia conseguir. E Balaão respondeu à jumenta: por que você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada, agora comigo eu te mataria nesse instante, porque ele ficou muito furioso com o que a jumenta fez. Mas a jumenta disse a Balaão: não fui eu a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Ele respondeu: não. Olha só, irmãos, que coisa tremenda o que esse animal falou ali. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto em chão. Irmãos, nós temos que às vezes pedir para o Senhor: abre os meus olhos espirituais, porque os olhos espirituais de Balaão estavam fechados, irmãos. Quantas vezes as pessoas estão com os seus olhos fechados e Deus está falando, Deus está agindo e a pessoa não consegue ver, não consegue entender, não consegue abrir os seus olhos. Então há momentos que nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja o que o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, como o Senhor está agindo. E o anjo do Senhor perguntou: por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. Olha só, queridos irmãos, o anjo de Deus falando: o seu caminho não me agrada. Porque Deus já tinha falado com Balaão e mesmo assim ele insistiu. Então Deus permitiu pela dureza do coração dele. Muitas vezes, se o nosso coração se endurecer para Deus, Deus pode permitir que a gente faça a nossa vontade. Mas ele não vai estar com a gente, ele vai estar contra nós e as consequências vão vir. Porque não estamos com Deus, estamos sozinhos na nossa própria teimosia, na nossa própria dureza de coração. Que Deus tenha misericórdia, queridos irmãos. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado e deixado a jumenta com vida. Olha, ele iria morrer. Ele foi salvo pela jumenta. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava nessa estrada para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo não lhe agrada, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com eles, vá com estes homens, mas fale apenas o que eu te disser. E Balaão continuou a viagem com os líderes de Balaque. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Deus sabia o que se passava no coração de Balaão. Deus sabia que se ele não interviesse ali de uma forma poderosa e sobrenatural, Balaão ia chegar lá e ia fazer o que Deus não tinha mandado ele fazer. Porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por uma tentação e ela pode pensar assim: ah, mas eu vou fazer só isso aqui porque isso aqui não tem nada demais. Mas o que essa palavra me traz de ensinamento neste momento? Que nós não podemos brincar com fogo. Quem brinca com fogo pode se queimar. Quem brinca com fogo pode acabar se queimando.
Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, na fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque perguntou a Balaão: por que você se atrasou tanto? Não acreditou em mim? Quando eu disse que daria grandes honras a você? Olha aí, ó, ratificando ali a oferta da tentação. Balaão respondeu a Balaque: aqui estou, mas só direi as palavras que o Senhor colocar em minha boca. E Balaão foi com Balaque até Kiriat-te-Uzote. Então Balaque matou 2 bois e ovelhas e deu parte da carne para Balaão e os líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até Bamote-Baal, de onde podiam ver uma grande parte do povo. Então, queridos irmãos, o que nós vemos agora? O que Balaão vai fazer? Balaão abençoa o povo. Balaão abençoa totalmente o povo, queridos irmãos. E aquele homem, aquele rei ficou muito furioso, muito furioso. Muito furioso, mas ele não desistiu. Se nós continuarmos lendo aqui, eu não vou continuar lendo, vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Balaão abençoou aquele povo. E Balaque ficou muito furioso por ele não ter feito o que ele pediu. E aí nós vemos, queridos irmãos, que o que ele fez? Embora ele tenha abençoado aquele povo, o que ele fez depois? Mais adiante, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que ele contou o segredo da bênção daquele povo. E o segredo daquele povo ser abençoado, guardado e protegido por Deus é que eles não tinham pecado. Então, o que Balaão fez? Ensinou a Balaque a lançar o pecado diante do povo, o tropeço diante do povo, para que o povo caísse em pecado. E aí a Bíblia vai contar que depois de algum tempo, o povo caiu no pecado. Eles se detiveram na cidade em Sitim, e ali eles entraram em pecado com aquelas mulheres, se contaminaram com aquelas mulheres e pecaram. E ali, por conta daquilo, muitos deles, não me lembro agora o número do povo de Deus que morreu por conta do seu pecado. Então, queridos irmãos, o que eu aprendo com tudo isso que nós lemos aqui? Depois de tudo que o Senhor já me deu aqui nessa mensagem, que o inimigo da nossa alma, ele não desiste, ele é muito perseverante. Muitas vezes o crente, ele desanima quando ele pede algo para Deus e não recebe, e ele para, ele desanima, ele entristece, ele enfraquece na fé, ele sai da igreja, ele murmura, enfim, mas o inimigo não desanima, queridos irmãos. O nosso adversário, ele não para de tentar fazer as pessoas pecar, de tentar nos tirar da presença de Deus. Enquanto nós estamos aqui, é uma luta constante. Eu me lembro do meu pai serviu o inimigo, enganado, pensando que servia a Deus, mas servia ao inimigo. E até na última hora da morte dele, o inimigo estava ali, tentando ele, para ver se conseguia pegar ele. Então, queridos irmãos, com oferta, ofertando para ele as coisas que ele gostava antes de ser liberto. Então, meus queridos irmãos, não é diferente com a gente. A gente tem que estar sempre buscando a Deus. A gente tem que estar sempre orando. A gente tem que estar sempre meditando na Bíblia, sempre pedindo misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados, queridos irmãos. Para de acusar os outros. Para de olhar para o pecado dos outros, minha irmã. Às vezes a tua irmã pode estar em pecado, sim, mas enquanto está olhando para o pecado dela, está deixando de olhar para o teu pecado. Às vezes a gente se torna mais julgadora, mais acusadora de que olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos próprios pecados, nos arrepender dos nossos próprios pecados. A salvação é individual, cada um vai dar conta de si. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Então, minhas queridas irmãs, te lembra disso. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra o nosso adversário. Tá vendo que a tua irmã está em pecado? Teu irmão está em pecado? Ora por ele, ora por ela, para que o Espírito Santo venha convencer e que ela possa se arrepender. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Beijo no coração.